Primeiro tema desta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal informou que irá voltar nesta quinta-feira a julgar a prisão de condenados em segunda instância no plenário da Corte. Desde 2016, o entendimento majoritário do STF é de que a pena pode ser executada após decisão em segunda instância, como já está sendo feito pelo Judiciário. Caso mude a orientação, as prisões voltariam a ser decretadas somente depois de analisados todos os recursos judiciais ao alcance do réu. Nesse caso, o ex-presidente Lula poderia ser libertado, já que o réu passaria a aguardar em liberdade por mais tempo. 11 ministros vão participar do julgamento. A depender do resultado, segundo o Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 160 mil presos podem ser soltos em todo o país. Josias. A perspectiva de mudança na regra que autorizou a prisão de larápios condenados na segunda instância não vai apenas abrir as celas de corruptos e criminosos em geral. Além de soltar gente como Lula e José Dirceu, a eventual meia-volta do Supremo vai restaurar a tranquilidade de políticos que perderam o foro privilegiado. Aécio Neves e Michel Temer, por exemplo. No ano passado, o Supremo havia aprovado a restrição do foro privilegiado. Ficaram na Suprema Corte apenas os processos referentes a crimes praticados por parlamentares e autoridades no exercício do mandato e relacionados à função pública que os criminosos exerciam no momento do crime. Terminado o mandato de presidente, o Temer, por exemplo, viu os seus processos criminais descerem para a primeira instância. Ao trocar o Senado pela Câmara, o Aécio também perdeu o foro do Supremo no caso em que ele é acusado de extorquir o Joesley Batista, da JBS, em 2 milhões de reais. Pois bem, o Temer, o Aécio e todos os outros que perderam a mamata do foro estão, nesse momento, dentro da máquina de lavar da primeira instância e vinham amargando a síndrome de quem convive com o risco de ser passado a ferro nos tribunais de segunda instância. Se o Supremo der meia volta, desautorizando a prisão no segundo grau, o inferno será instantaneamente transformado em paraíso. O encarceramento de condenados em duas instâncias tinha representado uma grande reviravolta. Além de levar para a cadeia gente que se imaginava invulnerável, inverteu a lógica dos recursos. O preso, condenado na segunda instância, ele manteve intacto o direito de recorrer, mas o interesse pela procrastinação dos julgamentos tinha deixado de ser um grande negócio. A abertura das celas vai restabelecer a lógica da procrastinação. Com a restauração do velho ambiente propício à impunidade, a restrição do foro, que parecia o fim de um privilégio, vai virar um super privilégio, juntando-se a primeira instância com o manancial de recursos judiciais que um suspeito tem à disposição, com sorte e dinheiro para contratar bons advogados. Nenhum larápio irá preso no Brasil acima de um certo nível de poder e renda. É disso que nós estamos falando. Você, Constantino. Vitor, eu gostaria que existisse uma lei mais clara em relação a essa questão da prisão, do trânsito em julgado e tudo mais. É óbvio que eu gostaria, mas o STF tem uma jurisprudência que vale desde 2016. É óbvio que também seria o ideal o plenário decidir de uma vez por todas isso e, repito, mais importante ainda, existir uma legislação que passasse pelo Congresso que fosse mais clara para encerrar qualquer margem à dúvida, essa região cinzenta. Dito isso, é óbvio que estamos lidando aqui com uma porteira que, se aberta for, é um convite à maior impunidade já vista no país. Quer dizer, você está falando em... não é Lula, né? O ponto não é Lula. Você está falando em milhares e milhares de criminosos, de bandidos que hoje estão presos e que poderão ser soltos com base numa linha de argumentação muito forçada de Estado de Direito. Aquela história realmente que são os garantistas à brasileira, né? São os garantistas mais exóticos que existem, aqueles tipos de Gilmar Mendes que aceitam usar provas obtidas de forma ilícita para soltar bandido, mas na hora de aplicar o espírito da lei e punir aqueles que já foram julgados, tiveram todas as regalias e direitos de defesa, ampla direito de defesa, vai lá depois e pega na vírgula da letra da lei, dizendo que ainda não esgotou-se todos os recursos que ele tem direito, né? Então não existe mais prisão no Brasil, é isso, né? Vamos abrir logo todas
cadeias, as prisões e soltar todo mundo. E veja, nós estamos discutindo aqui uma coisa da maior gravidade, onde tudo leva a crer que o voto de uma ministra do STF é o fator decisivo, que é a Rosa Weber. Né? E por uma questão de compreender ali se vai ou não com o colegiado, quer dizer, uma coisa, repito, uma tecnicidade, né, que pode abrir as portas das prisões brasileiras para inúmeros bandidos, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva, o mais famoso deles. Então, o que nós estamos falando aqui hoje é realmente o Brasil voltar muitas casas nesse tabuleiro, nesse processo de combate à impunidade, né, que a Lava Jato representa o maior símbolo até hoje, né, e, de fato, voltar a uma situação onde todo mundo sabia e repetia que no Brasil rico e poderoso nunca vai preso mesmo, nunca é punido por seus crimes, ou se a gente vai ter uma compreensão de que o Brasil precisa caminhar na direção de países mais desenvolvidos, que isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Realmente, o sujeito tem direito a 3, 4 instâncias de recorrer livre e sem ser preso, é uma coisa realmente que eu desconheço que exista no mundo. Então, de novo, os ministros do STF vivem tomando decisões que podem colocar o Brasil na rota de uma republiqueta das bananas, onde impera a impunidade. É sempre, eu repito, isso não é implicância, né, no programa, o STF, que deveria ser o guardião da Constituição e do Estado Democrático de Direito, do espírito da lei e do combate à impunidade, obviamente, o STF é o maior fator hoje em dia de insegurança jurídica no país. Para liberar Lula e mais alguns larápios poderosos e influentes, inclusive que têm proximidade aí com esses ministros, né, pode-se colocar na rua inúmeros bandidos, inclusive perigosos. É temerário o que estamos vendo. E você, Martim, como é que está vendo a chegada desse julgamento? Olha, em primeiro lugar, tem que concordar com o que Josias e o Rodrigo falaram, isso sem dúvida nenhuma. Tem aí uma brecha, uma grande brecha, para uma sequência de impunidades. Contudo, eu queria falar de 2 pontos. Nós precisamos analisar essa decisão quando, enfim, tivermos o texto da decisão. Isso é sempre importante quando se fala em jurisprudência do Supremo, né? Então, enquanto nós não tivermos essa decisão em mãos, sempre vai ser algo muito complicado de analisar nas suas minúcias. O segundo ponto que eu queria falar é, assim, para entender direito toda a circunstância histórica do que está acontecendo no Supremo, existem 2 fatores que estão em jogo, né? Eles estão em jogo. O primeiro fator é um fator histórico, ou seja, esse Supremo, ele é um Supremo que ele é muito mais progressista do que os anteriores, e isso é algo que está muito bem explicado num livro recentemente publicado pela Companhia das Letras, chamado Os 11, né, de autoria de Felipe Recondo e Luiz Weber. É um livro que mostra muito bem como é a dinâmica dessa nova, vamos dizer assim, desse plenário do Supremo. A capa está na tela, inclusive, para quem está nos assistindo. E o segundo ponto é que nós precisamos entender, não porque nós estamos, vamos dizer assim, apoiando as medidas um tanto idiosincráticas desse Supremo, mas precisamos entender o impulso principal dele, que é o fato de que na cabeça de cada juiz ali, eles realmente acreditam que estão fazendo uma espécie de contra-revolução jurídica, né? Então, na cabeça dos juízes do Supremo, o que está em jogo via o surgimento da Lava Jato, que foi um processo revolucionário no mundo jurídico, o que está em jogo é justamente a base garantirista do direito, né? Então, eles, que têm uma tendência mais garantirista, eles colocariam, na verdade, uma espécie de freio, né? Ou de contrapeso, por assim dizer, que impediria que essa revolução se estendesse ao seu, vamos dizer assim, extremo, né? Que é o que provavelmente vai acontecer no fim dessa semana. Algo mais, Josias Constantino, sobre o STF? Eu queria só lembrar, só para a nossa audiência ficar bem informada, a Câmara está incluindo na pauta da Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira, portanto, véspera da sessão em que o Supremo analisará esse tema, a Câmara incluiu ali, na pauta da CCJ, uma proposta de um parlamentar chamado Alex Manente,
que trata da prisão em segunda instância e é uma emenda ao texto constitucional que altera o texto da Constituição, autorizando de uma vez por todas a prisão em segunda instância. Agora, sempre que o assunto volta à tona, o Congresso tem ali um ou outro movimento, mas não há, evidentemente, um sinal ou uma sinalização segura de que isso vá ser aprovado. Ainda que passe pela CCJ, não há a perspectiva de aprovação disso no plenário do Congresso, da Câmara, do Senado, até porque a gente sabe que há poucas almas inocentes no Congresso. O Congresso é hoje quase que 100% feito, com raras exceções, de cúmplices e de culpados. Então a chance de uma coisa como essa prosperar é pequena. É uma medida que vai além do que o ministro Sérgio Moro havia proposto no pacote dele. O Moro tinha sugerido que se alterasse o Código de Processo Penal, introduzindo a prisão em segunda instância na legislação ordinária, o que é muito pouco, porque aí vai ficar sempre a discussão, bom, mas você alterou a lei ordinária, mas não alterou o texto constitucional. Então, a medida que precisa ser adotada, para além de decisões conjunturais do Supremo, é de fato alterar a Constituição para tirar isso do caminho, para eliminar essa discussão, porque são raríssimos os países no mundo em que um sujeito condenado em segunda instância não vá para a cadeia. Isso é uma jabuticaba brasileira. Em alguns casos, o sujeito vai em cana na primeira instância. E há um estudo feito no ano passado, no STJ, terceira instância, Superior Tribunal de Justiça. Esse estudo verificou que os casos anulados no STJ, de condenações em segunda instância, não chegam a 1%. Alguma coisa como 0,6% de anulações. Ou seja, nós estamos postergando alguma coisa que não vai alterar grandemente o resultado das sentenças proferidas em segunda instância e estamos dando aos condenados a oportunidade de recorrer ad eterno e de não ir para a cadeia. Fala, Constantino. O Martim trouxe bons pontos para reflexão, uma visão até mais holística da coisa e para levar isso em conta, eu acho que é preciso lembrar que não é apenas essa questão, apenas não, porque é muito grave, da prisão em segunda instância que está sendo discutida. Tem várias outras questões, como o COAF e tudo, que podem colocar a Lava Jato realmente numa situação muito fragilizada e que vão passar pelas canetas aí dos poderosos 11 ministros nessas próximas semanas. Então, observando a coisa, tentando olhar a floresta e não a árvore, realmente parece uma espécie de contra-ataque ao avanço da Lava Jato e tudo mais. A mentalidade por trás talvez seja essa, de que é preciso colocar um freio e restabelecer, digamos assim, os limites da lei ou a tornozeleira da Constituição, como um defensor aí desses ministros chegou a dizer. Mas veja, eu acho que, considerando a realidade brasileira, isso me remete muito, por isso que eu disse do garantismo exótico, isso me remete muito àquela peça de Shakespeare, e aí eu vou entrar na seara muito mais do Martim do que minha, da literatura e tudo, O Mercador de Veneza de Shakespeare, onde tem lá a figura da defesa do contrato, né, da letra da lei, que o Shylock quer realmente tirar lá 1 libra de carne do Antônio. Está escrito no contrato o que vai ser de Veneza, um ambiente de mercado, de trocas, né, comerciais, se não houver mais a garantia da lei. E aí, obviamente, vem uma solução fantástica na peça, né, que ele tem direito, de fato, a 1 libra de carne estar no contrato, mas nada diz no contrato sobre derramar uma só gota de sangue, né? E aí ele se vê vítima do próprio excesso garantista, digamos assim, né? Por quê? Porque o que está em jogo realmente é o espírito da lei. Então, o que nós estamos discutindo é que no Brasil, historicamente falando, esses supostos garantistas sempre abusaram das filigranas legais, do excesso de labirinto e tecnicidades e brechas que a lei permite para procrastinar qualquer tipo de punição e manter a impunidade. Esse é o quadro que está sendo debatido hoje. O resto, na minha opinião, parecem detalhes. Você começa a ver um monte de gente se pegando na vírgula para posar de defensor do Estado de Direito, mas, na prática, defender mesmo o liberou geral.